Som. Ei. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Quem está alegre, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Se coloque em pé, por gentileza. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada. Efésios, capítulo de número 5. Logo vai ser você, Davizinho. Vai se preparando aí, que você vai pregar muito. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa rica oportunidade que Ele nos dá de estar aqui hoje, podendo trazer a sua palavra. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo, isso aí, sonoplasta, ajuda o pregador, engrossa a voz, está com um brilho aí, reverbera o retorno aqui para mim, vamos dando glória. Efésios capítulo 5, versículo de número 1 e versículo 2. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Por gentileza, toma o seu assento. Repita comigo: andai em amor. Agora, andai no amor de Deus. Amém. É sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite, guiado pela presença do Senhor Espírito Santo. Sem Ele nós não somos nada, carecemos da sua presença. Meus amados, durante o decorrer de uns 10 dias, Deus vem falando ao meu coração sobre o amor e gerando este amor dentro de mim. E como eu posso praticar o amor de Deus? É bem verdade que o Espírito Santo derramou o seu amor, o amor de Deus, em nossos corações. Mas como eu posso praticar o amor de Deus? Sendo um ajudador da obra, cooperando, ajudando os necessitados, se doando, ajudando a igreja, o ministério. Mas como eu posso me encher deste amor de Deus, dessa presença que Jesus exalava, que Jesus passava, esse perfume de Cristo, praticando as línguas estranhas, praticando falar em línguas e adoração no secreto. Não só na igreja, você vem aqui, você adora, você libera, você se entroniza no amor do Pai, mas durante a semana você tem um tempo a sós com Deus, cultivando essa essência, esse amor, e você vai crescer, você vai exaurir esse amor, exalar esse amor, esse perfume da presença de Deus. E por que o Espírito Santo me deu esse texto? Quando olhamos para a natureza humana, a criação, quando olhamos a queda do homem, do primeiro homem, e através de um só homem entrou o pecado neste mundo. Pela geração de Adão, pela geração adâmica,
o pecado entrou. Nós vemos as trevas, nós vemos a queda do homem, e precisava de um animal, de um sacrifício, para Deus liberar o perdão, o pecado sobre a nação. Mas quando nós olhamos o texto de João 3,16, onde fala que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui eu consigo compreender que o sangue de animais, os holocaustos, era superficial para perdoar pecado. Precisou de vir Jesus Cristo, o Filho de Deus, vir, sofrer, ter uma vida de obediência, exaurir esse amor, agindo o ministério dele com amor e compaixão, sendo obediente, segundo Isaías 53, obediente até a morte de cruz, morrer na cruz do Calvário, sacrifício que o Messias fez, para que nós possamos ter, então, o perdão dos nossos pecados e andar neste amor. Como lemos, andar em amor. Precisou de Jesus vir para que nós possamos receber o perdão e a salvação. A palavra de Deus diz também, Romanos capítulo 5, versículo de número 5, todos pecaram e destituídos estão da glória, ou seja, Romanos 5, perdão, parte B, está derramado em nossos corações este amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Romanos 3, 23, diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós lemos Romanos 5, que através do Espírito Santo de Deus foi derramado em nosso coração este amor. Também em 1 João 4, 19. 1 João, capítulo 4, versículo de número 19. Vamos ler o 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Agora o 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus te amou primeiro. Não foste vós quem me escolheste, mas eu escolhi a vós e nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Por que eu dei essa introdução? Porque agora eu quero entrar num texto aonde eu quero mostrar para a igreja Jesus como exemplo de alguém que andou nesta terra em amor. Vamos lá em João, capítulo de número 4, nós vamos entender um pouco do ministério de Jesus aqui na terra. João capítulo 4, nós temos a passagem da mulher samaritana. Observe Jesus. Jesus, ele, segundo o texto, diz que eles estavam saindo, João 4, versículo de número 3, da Judeia para ir para a Galileia. Jesus é a comitiva dos apóstolos, ia da Judeia, dos discípulos, para a Galileia. Mas era necessário passar por Samaria,
Você que é conhecedor da Bíblia, da história bíblica, judeus não se dão com samaritano. Os judeus, para não passar perto dos territórios de Samaria, eles cortavam um longo caminho e davam uma longa volta. É uma batalha, uma guerra antiga dos povos que não se davam bem, se odiavam, não se davam bem. Mas Jesus disse, é necessário passar por Samaria. E o que tem em Samaria? Passar por Samaria. Versículo de número, João 4, versículo de número 3. E era necessário passar por Samaria. 4:4. Era necessário passar por Samaria. Versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado. Aqui eu entendo que o Filho de Deus cansou. Jesus, pois, cansado, segundo o percurso da onde ele saiu até Samaria, é de aproximadamente 120 quilômetros. Imagine se andar 30 quilômetros por dia, é 4 dias de caminhada. Vamos supor que Jesus e seus discípulos estão 3 a 4 dias andando. Agora ele chega nas regiões de Samaria, no poço de Jacó, e ele está cansado. O Filho de Deus, que tem todo o amor, se cansa. O Filho de Deus, ele está cansado. E, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta, meio-dia. O sol quente, causticante. Jesus está cansado, então ele senta no poço para descansar, talvez relaxar os seus pés, enquanto os discípulos vão na cidade comprar comida. E neste momento, chega uma mulher de Samaria para tirar água. Esta mulher, ela ia nesse horário, segundo a história, porque ela era uma pecadora. Ela iria evitar encontrar pessoas indesejadas que ia apontar o seu pecado, o seu erro, porque era uma mulher da vida. Então ela ia num horário que não ia ter ninguém na fonte. Eu imagino esta mulher trazendo no ombro ou na cabeça um jarro de barro para ir lá buscar água. Eu não sei quantos quilômetros ela andava com esse jarro, porque essa água servia para tomar banho, para cozinhar, para lavar roupa, para ela tomar. Então essa mulher que vai no poço de Jacó, essa samaritana, ela vai num horário que não tem ninguém no poço. Mas nesse dia, Jesus estava sentado na fonte de Jacó, ali na fonte, esperando. E essa mulher chega para tirar água. Aí nós vemos aqui no texto, João 4:7, Jesus dizendo assim, Jesus dizer para a mulher, disse Jesus, dai-me de beber. Dai-me de beber. Aí o versículo 9 disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber? A mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Esta mulher olhou para Jesus e falou assim, eu estou vendo a sua roupa, a sua indumentária, a sua fisionomia, você é um judeu. Como você, sendo judeu, me pede água? Você não está vendo que eu sou uma mulher samaritana? Ela estava dizendo para Jesus, nossos povos não se combinam, há uma guerra entre os nossos povos, nós não podemos falar, nós não podemos conversar, muito menos ainda um homem falar com uma mulher naquele ambiente que estava sozinho. Mas Jesus falou o que para ela? Dai-me de beber. Repita comigo, dai-me de beber. Isso deu um nó na minha mente de ontem para hoje. Porque quem, pastor Jesus, pede dai-me de beber, é
o dono da água, Mauri. A minha esposa fala, quando você for pregar, não fala o nome das pessoas. Eu esqueço e acabo falando. Era o dono da água, Mauri. Pastor Jesus, é Ele que criou a água. Lá no início, quando Deus foi fazer o homem, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Foram fazer a criação, a trindade, entre eles falou, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Isaías, o livro de Isaías, 48:13, diz o texto que a mão de Deus fundou a terra. A mão de Deus fundou a terra. Isaías capítulo 40, versículo 12, diz que Deus pega nas conchas da sua mão toda a água da terra. Eu vou dizer de novo, Deus pega a água do oceano nas palmas da mão. Não entendi, o Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Deus pega nas palmas da mão. Aleluia! Agora, olhando para esse texto, o Filho de Deus, que estava lá no início da criação, que viu o fundamento da terra, a separação de luminares, de água com terra seca, dizendo para uma pecadora, dizendo assim para a pecadora, dai-me de beber. É muito forte. Ele sendo o dono da vida, ele tendo dentro dele água viva, ele diz assim, olha a humildade de Jesus, olha como ele veio para servir mesmo, para ser servo. Ele olha para pecador e fala assim, eu quero que você me dê água, estou com sede. Na natureza humana de Jesus, ele sentia fome, sede, sono, cansaço, mas também ali na natureza divina, ele era o criador da fonte da água, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, aleluia! Jesus respondeu, aí a mulher fala, você é judeu, eu sou uma mulher samaritana. Aí Jesus lhe disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, você me pediria, e eu lhe daria água viva. Ela não entendia o que é água viva, ela não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Ela é uma mulher cheia de perguntas, curiosa, mas desejava a água viva. Aqui eu entendo que Jesus criou esse diálogo para pregar para essa mulher, para salvar essa mulher. Ele chega e para quebrar o gelo, Jesus vai dizer, dai-me água para beber. O Senhor sentiu compaixão desta mulher. Ele andou aproximadamente 120 quilômetros para pregar para uma mulher, que é uma alma. E uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós estamos aprendendo aqui nesta noite, que essa conversa que Jesus teve com a samaritana, nos ensina como abordar uma alma e ganhar esta alma. Aí Jesus diz assim, mulher, se tu soubesse quem te pede água, você me pediria água viva. Aí disse a mulher, sem entender o que Jesus estava passando para ela, ela disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Ela olha para a mão de Jesus e fala assim, não tem cântaro na mão, não tem jarro na mão, não tem, se fosse nos dias de hoje, um balde, não tem corda. Ela diz para Jesus, o poço é fundo e não tem como tirar essa água. Disse-lhe a mulher ao Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? Uma interrogação. Aqui já começa o efeito de Jesus dentro da alma, do espírito dela. Ela se interessou em saber que água viva é essa que Jesus tinha para dar para ela. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É muito forte, é um texto simples, mas ele é forte, é tremendo.
Aí ela ficou curiosa e falou assim: eu quero dessa água viva. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dessa água viva. Aí ela, sem entender, ela diz: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, bebendo dele próprio e seus filhos e seu gado? Aí Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa água aí, você vai tomar, vai ter sede, mas a água que eu tenho para dar, quem tomar dela nunca mais terá sede e vai jorrar para a vida eterna. Aí disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Eu quero dessa água, me dá dessa água. Aí Jesus deu uma olhadinha para ela, sem chamar a atenção dela, sem expor a vida emocional dessa mulher, sem apontar o dedo em riste e falar: você não merece essa água, você é uma pecadora. Aí Jesus fala assim: vai, olha o que diz aí, João 4, versículo 16, vai, chama o teu marido e vem cá. Volta para a cidade e vem com o seu marido, retorna com o seu marido. Aí a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Não tenho marido. Aí disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Você falou a verdade, você não tem marido mesmo. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isso disseste a verdade. Você vê nesse diálogo Jesus não apontando o pecado dela. Ele quer ganhar ela. Ele tem compaixão, ele está em amor ali, ele está gerando amor por aquela alma, ele não quer perder ninguém. Até Judas, quando entregou ele falou amigo. Ele chamou Judas de amigo. Jesus não quer perder ninguém. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí ela muda de assunto. Ela agora vai perguntar para Jesus aonde é o lugar certo de adorar, se é ali no poço de Jacó, naquele monte ali, ou se é em Jerusalém, porque os judeus adoram em Jerusalém e a descendência ali de samaritano, eles adoravam no monte. Aí Jesus fala para ela: a hora vem, aleluia, só tem adoradores aqui, hein? A hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí ela diz assim, a mulher disse, versículo 25, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha o que ela diz para Jesus: eu sei que o Messias, que é o Cristo, ele vai vir. E quando ele vier, ele há de anunciar tudo. É forte isso, igreja. Jesus disse-lhe: eu sou eu o que falo contigo, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Isso é impactante. Aquela mulher, ela foi impactada esse dia. Ela saiu dali, ela voltou para a cidade. Olha o versículo 29.
Ó, versículo 28, depois o 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela esqueceu o cântaro. Ela esqueceu a água de levar para a casa dela. Ela deixou tudo. Ela voltou para a cidade, para Samaria, dizendo: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aí saíram, pois, toda a cidade e foram ter com ele. Outras almas foram salvas. Por que eu trouxe esse texto? Para você entender o amor de Deus. Ele, em nenhum momento, ele apontou o pecado dessa mulher. Em nenhum momento ele perdeu ela. Ele provocou um diálogo. Eu aprendo aqui como ganhar almas. Você tem que provocar um diálogo. Você tem que olhar para a pessoa e não apontar o pecado dela. Você tem que amar o pecador. E só consegue fazer isso quem está andando no amor de Cristo, aquele que tem o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Outro texto que eu quero apresentar aqui para a igreja é Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, temos outra mulher, também pecadora, e nós vamos aprender sobre esse amor hoje. Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo de número 36. Jesus, ele é convidado para um jantar na casa de Simão fariseu. Ó, e rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus foi convidado por esse fariseu. Aí ele se assenta à mesa. Agora, nesse cenário, chega alguém que não foi convidado para o jantar. Olha o texto que diz, versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, uma mulher da cidade, deixa ele, porque ele já está se acomodando, onde ele vai ficar muitos dias aqui, louvando a Deus e sendo uma bênção na casa do Senhor. Jesus está lá para participar do jantar, e eu creio que o fariseu ficou honrado. Aí chega uma mulher pecadora que não foi convidada para o jantar. Essa mulher fica sabendo que Jesus está na casa do fariseu. Que Jesus está na cidade, na casa do fariseu. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, unguento caríssimo, valiosíssimo, se eu não me engano, 1 ano de trabalho, braçal. Sem ela ser convidada, ela entrou na casa do fariseu. E olha a atitude, a ousadia e a coragem dessa mulher. Todos a conheciam, também não tinha uma boa fama na cidade. Era uma pecadora, de muitos pecados. Olha o 38, versículo 38. E estando, ela chegou por detrás de Jesus, aos pés, chorando começou a regar, ou seja, molhar com as lágrimas os pés de Jesus, enxugar com os cabelos da sua cabeça e beijar os pés de Jesus. E beijá-lo e ungir com unguento. Ao versículo 39, quando isso viu o fariseu, o fariseu viu isso. Quando o fariseu viu isso, ele disse assim: se esse homem aí fosse profeta, ele sabia quem está tocando nele. Olha aqui o texto da Bíblia como diz, quando isso viu o fariseu que ele tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia
quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Distinção. Você acha que Jesus não sabia quem era essa mulher? Lógico que sabia. Aí Jesus, lendo os pensamentos e sabendo os pensamentos do fariseu, e respondeu Jesus, versículo 40, Simão, oh glória, Simão, uma coisa tenho a dizer. Simão, eu vou te dizer uma coisa para você, Simão. Olha o cajado que Jesus vai dar em Simão. Segura aí, Simão. Ó, Simão, aí ele diz, Rabone, né? Pode falar, mestre. Um certo, aí vai colocar uma parábola para Simão aqui. Um certo credor tinha 2 devedores, e um lhe devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos, e disse, pois, qual deles o amará mais? Aí Simão falou, é fácil. Essa daí é fácil. E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Você acertou, Simão. Agora vem a paulada. E voltando-se para a mulher, usou a mulher como exemplo. Jesus vai honrar a mulher agora. Jesus vai honrar. Olhando para a mulher, e diz, vê esta mulher? Vês esta mulher? Eu entrei em sua casa, Simão, e não me deste água para lavar os pés. Naquela época, toda a casa que você entrava, o dono da casa lavava os pés, tirava as poeiras, tirava o pó, oferecia água para lavar os pés. Jesus falou assim, Simão, eu entrei na tua casa e você não lavou meus pés. Mas esta mulher regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Simão, você não me deu óculos santo quando eu entrei na tua casa. Mas esta, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Aí de novo, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. A mulher samaritana, ela alcançou a misericórdia, foi perdoada os pecados, alcançou a salvação. Aqui Jesus já liberou para essa mulher também, perdoando os pecados dela, e ela alcançou a salvação. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aí disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer, quem é este que até perdoa os pecados? Aí disse-lhe a mulher, Jesus disse para a mulher, vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Observamos esse segundo exemplo, o amor de Deus, de se aproximar. No primeiro nós vemos a mulher samaritana recebendo, Jesus foi até ela. No segundo, é a mulher pecadora que vai até Jesus. E a Bíblia diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviareis. Eu quero dar mais um exemplo, Lucas capítulo 19, diga comigo, andai em amor. Só quem jantou, diga, andai em amor. Aleluia.
Lucas capítulo 19, nós temos uma história muito conhecida. Zaqueu, o publicano, homem rico. Nós conhecemos a história, um homem que defraudava, um homem que extorquia os impostos, que servia, que trabalhava para os romanos. Esse Zaqueu, ele tinha riquezas, bens. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. Lucas escreve sobre ele. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Procurava ver quem era Jesus. Zaqueu não podia ver Jesus, porque tinha uma multidão na cidade. Ele era baixinho, de pequena estatura. Aí, qual é a estratégia? Eu já preguei isso aqui muitas vezes nesse altar. A estratégia que Zaqueu fez foi correr na lateral da multidão, subir numa árvore, numa figueira brava, e quando Jesus passasse por aquele local, ele ia ver Jesus. O texto está nos dizendo que ele queria ver Jesus. Ele se esforçou para chegar até Jesus, mas houve empecilhos, houve limitações, houve barreiras, e ele não conseguiu chegar até Jesus. Zaqueu não chegou até Jesus, ele subiu na figueira e esperava Jesus passar. Olha o que a Bíblia vai dizer. Lucas 19, versículo de número 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, foi Jesus que chegou perto de Zaqueu. Aí Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia. O que eu aprendo aqui? O amor de Deus alcançou Zaqueu. Zaqueu estava tentando ver Jesus, mas quem viu Zaqueu foi Jesus. Deus o encontrou, o amor de Deus o encontrou, a presença de Deus o encontrou. Aí Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. As pessoas que estavam ali, a multidão, versículo 6, e apressando-se desceu e recebeu com júbilo, com alegria. Versículo 7, e vendo todos isso, murmuravam. Você vê que Jesus, ele na onisciência, na onipotência, na onipresença, mas vamos dizer, onisciência de Deus, ele sabia que Zaqueu era um pecador. Ele sabia que Zaqueu era um homem que defraudou a sociedade, que cobrava impostos além do exigido, mas ele, em momento algum, ele apontou a falha, o defeito, o pecado de Zaqueu. Ele falou: Zaqueu, parece que ele já conhecia Zaqueu, desce depressa, porque eu quero entrar na sua casa. E Zaqueu, com alegria, Jesus vai entrar na minha casa. As pessoas que querem apontar, querem acusar, nós sabemos que o acusador é o diabo. Ele veio apontar. Quem acusa é o diabo. Ele veio matar, roubar e destruir. Nós vemos o amor de Deus, que é diferente do homem. O homem aponta, acusa. Nós precisamos mais desse amor em nós. Nós precisamos de ser semelhantes a Jesus, ser imagem de Jesus, resplandecer Jesus. Nós temos que aprender com esses textos que nós lemos aqui esta noite e ouvimos. Deus quer derramar esse amor em nosso coração e transbordar. Nós temos que andar nesse amor. Aí Jesus vai entrar na casa de Zaqueu. A multidão diz: se ele soubesse na casa de quem que ele estava entrando, que é um pecador. Vamos ler aqui, Lucas 19.
eles murmuraram, e fala, se ele soubesse na casa de quem ele vai se hospedar, é um homem pecador. Talvez tenha alguém lá fora dizendo do teu pecado, mas Jesus te encontrou, te perdoou, te remiu, te lavou pelo sangue do Cordeiro e derramou sobre si o amor dele. Aí na casa, Zaqueu fala, Senhor, eu defraudei, eu roubei, mas se possível, eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Eu declaro que você vai profetizar isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje virá salvação sobre a sua casa, sobre a sua família. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E por que eu trouxe 3 exemplos da forma que Jesus andou aqui na terra? E nós poderíamos falar muitos outros. Porque Deus, Ele quer gerar em nós este amor. Deus, Ele quer nos inundar deste amor, melhor dizendo. Hoje eu ouvi a mensagem do pastor Jesus de manhã, de vaso de honra. Vaso de honra é aquele que anda nos frutos do Espírito Santo, e um deles é a benignidade, é o amor, é a paciência, é a temperança. Deus quer que eu e você andamos cheio deste amor, exalando esse amor, exalando esta presença. Nós não somos mais uma geração caída, adâmica, que vive nas trevas. Nós nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, nós somos filhos, nós somos cordeiros de Cristo, e nós somos participantes de uma natureza divina. Está na hora de eu e você andar exaurindo este amor, esta presença. Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo disse, não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Paulo está dizendo, eu não vivo mais na natureza humana e caída, eu vivo na nova natureza, e não sou eu quem vivo, mas o próprio Cristo vive dentro de mim. Deus me fez eu trazer esses 3 textos para explicar para a igreja, que a igreja precisa gerar, ou seja, ter esse amor, mas exaurir este amor. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Em João 13:23, João reclinava sobre o peito, sobre o seio de Jesus, ou sobre o peito, melhor tradução que você quiser escolher. Jesus conhecia, Jesus amava João, o texto bíblico diz, mas João, ele, dos 3 discípulos, dos 12 discípulos, de 3 discípulos mais íntimos, melhor dizendo, João era o mais íntimo. Ele estava reclinado no peito de Jesus, ele era apaixonado por Jesus, e Jesus era apaixonado por João. É por isso que quando João vai dizer entre o amor e o pecado, nós podemos ver lá em 1 João capítulo 2, ele diz assim, olha, quem tem amor, como vai dizer, vai exaurir esse amor. João vai dizer assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Sabe, só pode escrever isso quem vive em amor. Olha o cuidado de João, filhinhos, não peque, mas se você pecar, nós temos um advogado para julgar a nossa causa. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 22. E quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aleluia. Se você entender isso aqui, você vai receber algo de Deus. O apóstolo escreve, você tem que se dispor do velho homem,
da natureza adâmica e caída. E revisteis, ou renoveis, no espírito do vosso sentido. Ou melhor dizendo, Romanos também vai dizer isso. Romanos, se eu não me engano, Romanos 12. Depois eu volto aqui em Efésios 4. Romanos 12. Fala de você dar um culto racional a Deus, apresentar seu corpo vivo, santo e agradável a Deus. Mas veja o versículo 2, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não se molde ao sistema desse mundo caído, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente. É aqui, isso é o que Efésios 4, 7 está dizendo: vos renoveis no espírito do vosso sentido. O seu entendimento foi mudado, você foi transformado quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem entende isso, diga amém. Então, se o seu sentido, o seu pensamento, sua razão foi mudada, você não pode mais se comportar como você se comportava antes. Está na hora de nós andar em amor. E o apóstolo Paulo escreve em Efésios 4, versículo 24: e vós revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e verdade. Verdadeira justiça e santidade. Verdade, justiça e santidade. Como é criado o novo homem que nasceu de novo? Em justiça, em santidade e em verdade. Eu vou além. Deixa eu ver o horário aqui. Nós temos que ter essa renovação de mente hoje, agora. Não vos conforme com esse mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando isso acontecer, nós não vamos olhar mais o pecado da pessoa, como nós vamos olhar com os olhos de Deus, como Jesus olhou para a samaritana. Nós vamos olhar com os olhos de Deus, como Jesus olhou para a pecadora e não apontou ela ter chorado em seus pés. Foi louvável aquilo, ungido os seus pés. Quando nós estiver cheio de Deus, nós vamos olhar e não vai dizer ladrão, é defraudou. Nós vamos olhar, é uma alma, e Deus tem salvação para essa alma, como Jesus olhou para Zaqueu. Nós precisamos de deixar Deus mudar de dentro para fora. Cristo em nós é a esperança da glória. Só vai ser esperança da glória se Cristo estiver em você, dentro de você. E eu encorajo em dizer isso, dizendo: você é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de você. Então, se Ele habita dentro de você, você tem que gerar este amor, você tem que resplandecer Cristo, você tem que ser sal da terra e luz do mundo, você tem que ter os frutos do Espírito Santo, você tem que ter Cristo dentro de você e resplandecer isso para quem está ao teu lado. Aí eu vou além. Quem tem esse amor ama os seus inimigos. Essa semana eu fui perseguido no meu trabalho por causa da presença de Deus na minha vida. Só pode ser isso. E aí eu falei: Deus, é difícil amar e perdoar aquele que calunia, nos odeia. Aí Jesus fala, né? Eu lembrei do texto, o Espírito Santo falou: um novo mandamento vos dou, ameis uns aos outros. Aí você tem que orar ainda por essa pessoa que é seu inimigo. Você tem que perdoar, você não pode ter rancor no seu coração, você não pode ter mágoa, você tem que estar puro, você tem que estar, como disse aqui, santificado anda na verdade e na justiça aquele que nasceu de novo. Aí eu falei: Deus, eu preciso mais desse amor, me enche até transbordar. E Deus tem isso para dar para a igreja. Ele quer que a igreja ande cheio desse amor.
Aí eu descobri que se você passar o dia falando em línguas, ou tirar uma hora do seu dia falando em línguas, você está praticando esse amor, você está edificando o seu espírito e cantando louvores e adorando, você está trazendo mais desse amor para dentro de você, e aí a unção também vem, aí começa a acontecer o que Jesus fazia, ele curava os enfermos, expulsava o demônio, porque ele tinha compaixão, e a compaixão fazia com que o poder e a unção de Deus descia. Aí eu entendo, para curas, sinais, maravilhas acontecer, eu preciso de estar cheio do Espírito Santo e do amor dele derramado dentro do meu coração. Eu não sei se a igreja está entendendo aqui, mas se você entender o que eu estou entendendo, o Amaury ficou de pé porque está entendendo. Eu quero mais de Deus, e para mim ter mais de Deus, eu tenho que estar cheio desse amor. Para o poder, a unção fluir na nossa vida, nós temos que estar inundado do amor de Deus, andando no amor, andando no amor. Jesus tinha uma multidão que seguiu ele 3 dias, a multidão estava cansado, Jesus estava cansado. Aí Jesus falou assim: eu até estou cansado, mas eu não posso deixar a multidão voltar para trás de mão vazia. Ele sentiu compaixão, ele não tinha tempo de descansar, porque como homem ele descansava, mas ele em espírito, ele não tinha cansaço. Até então que quando os discípulos voltam de Samaria e falam: Jesus, come. Eles vê, eu esqueci de pregar isso, eles olham Jesus conversando com a samaritana e eles não perguntam nada sobre o assunto. Aí eles dizem: Jesus, nós trouxe comida. Jesus come. Aí Jesus já tinha esquecido da fome, já tinha esquecido do cansaço. Aí Jesus falou: eu não preciso, tipo assim, eu não preciso dessa comida, eu tenho uma outra comida para me alimentar e para fazer. Aleluia. Ele via com os olhos de Deus. Está na hora de eu e você ver, ouvir, sentir com os olhos de Deus, e parar de olhar o natural, o terreno, e ficarmos cheio do Espírito Santo e desse amor até transbordar. Até dizer: não vivo mais eu, Wallace, e você diz isso para você: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive dentro de mim. Eu tenho a mentalidade do reino, e o reino de Deus habita dentro de mim, e eu vou extrair de dentro de mim esse reino para fora, esse reino para fora. Eu vou jogar para fora o reino que está dentro de mim, porque eu não sou dessa terra, eu não sou dessa terra. Quando você nasceu de novo, você recebeu a identidade do servo, então você é espírito. Nós somos corpo, alma, espírito, uma tricotomia, mas você não é só corpo, você é espírito, e andeis em espírito. Quero que você saia daqui hoje exaurindo, exalando esse amor. E quando você vê um traficante, uma prostituta, alguém caído na sarjeta, alguém com fome, um pecador, deixa esse amor sair de dentro de você. Dê um pão, dê uma água, dê uma vestimenta, prega o evangelho, diz: Jesus ama você, Jesus tem um plano na sua vida. Se você não tiver o amor, você não consegue evangelizar, você não consegue ganhar alma, você não consegue pastorear, você não consegue pregar, você não consegue expulsar demônio. Se o amor de Deus não tiver derramado no teu coração, hoje Ele vai derramar este amor no teu coração. Se você crê nisso, receba essa palavra. Diga comigo: eu tenho a mente de Cristo. Oh, aleluia. 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8,6. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos acesso à mente de Cristo. Eu vou dizer de novo, você não entendeu? Você tem acesso à mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente de Deus. Quem conhece Deus a não ser o Espírito de Deus? Somente o Espírito de Deus conhece o Espírito de Deus. Assim, só o teu Espírito conhece você. Aí o texto de 1 Coríntios 2 vai dizer: assim como o Espírito de Deus conhece Deus, o Espírito de Deus revela ao Espírito do homem os pensamentos de Deus. Vós tem a mente de Cristo. Aleluia. Você não entendeu? Se você acessar a mente de Deus, você está acessando a onisciência, a sabedoria de Deus. É muito profundo, é isso que Deus quer te dar. Este amor que acessa os pensamentos de Deus. Efésios 4,13. Cheguemos-nos à maturidade. Está na hora de nós como igreja crescer.
Não somos mais meninos. Está na hora de nós atingir uma maturidade, como Paulo atingiu, como João atingiu. Esta maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu vou dizer de novo, o texto está dizendo que está na hora de você crescer, está na hora de você atingir a plenitude de Cristo. E quando você pisar sobre valinhos, não vai ser os teus pés, vai ser os pés de Jesus nos teus pés. Quando você tocar no doente, não vai ser tuas mãos, vai ser a mão de Jesus nas tuas mãos. Quando você soprar, não vai ser o teu sopro, vai ser o Espírito Santo na tua boca, soprando. Deus quer que eu e você vivemos Cristo em nós, a esperança da glória. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E atingir a maturidade de um varão perfeito, de um vaso de honra, pastor Jesus. Um vaso de honra é alguém cheio de Deus, cheio do amor de Deus. Diga: eu sou templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de mim. Oh glória! Está na hora, se coloque de pé, de nós refletirmos este amor. Está na hora de nós gerar Cristo em nós. Está na hora de você pegar na mão do seu irmão no final do culto, ele falar: tua mão deu choque, deu tranco. Não, não é choque nem tranco, é poder, é unção. Tem alguém que vai chegar perto de você e falar: eu gosto de ficar perto daquele irmão, eu fico perto dele, dá vontade de chorar. É tanto amor que está saindo dele, que eu começo a soluçar e chorar. Eu começo a falar em línguas estranhas quando eu abraço ele. O que é isso? Eu e você precisa de crescermos mais em Deus. Nós conhecemos tão pouco de Deus, tão pouco de Deus, tão pouco de Deus. E quando Deus me deu essa mensagem, eu falei: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Um dia eu era o perdido, um dia era eu que estava na sarjeta, um dia era eu que estava com o cigarro na mão, um dia era eu que estava dentro de uma discoteca com um copinho de bebida, mas o amor dele me alcançou, me limpou, me purificou, e eu estou aqui hoje dizendo: este amor foi derramado dentro do meu coração, e é isso que Deus tem para você, derramar o amor dele dentro do teu coração. Está na hora de nós entrarmos na presença dele e inspirar esse amor. Não pede nada, fala: Deus, eu só quero mais de ti, menos de mim, mais de ti. Diga isso: mais de ti, menos de mim. Me dê mais de ti, mais da tua presença, mais da tua graça, mais do fruto do Espírito Santo. Vamos orar, vamos louvar o Senhor. Enquanto louvamos ao Senhor, você vai dizer: o teu amor me constrange, o teu amor me constrange, o teu amor foi derramado no meu coração. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Fala: a sua bondade me alcançou. Louve ao Senhor, aleluia, adore, adore.